Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 18 de outubro e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. Bancas de jornal poderão passar a vender refrigerantes e produtos eletrônicos. Ainda no plenário, projeto aprovado obriga escolas da cidade a fixarem cartazes com o telefone do Conselho Tutelar e da Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e ao Adolescente. Você sabia que a população também pode propor projetos de lei aqui na Câmara? Confira mais detalhes na edição de hoje. A Câmara Municipal também está nas redes sociais. Conheça nossos canais e como interagir. E na nossa entrevista de estúdio, vamos falar sobre os desafios do novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, o desembargador Fernando da Silva Borges, que toma posse em dezembro. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. As bancas de jornal da cidade poderão passar a vender refrigerante e produtos eletrônicos segundo um projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara. O repórter Lucas Guerra traz mais informações sobre o assunto pra gente. Essa aí é a banca de jornal do seu Ariosvaldo. São mais de 30 anos de trabalho e uma rotina que, segundo o próprio comerciante, mudou muito nos últimos tempos. A banca é de jornais e revistas, mas não é só isso que vende aqui. Tem água, refrigerante, doces, um meio de segurar as contas depois que os consumidores deixaram de se interessar pelo principal produto da banca, os jornais. Você tem que ir acompanhando as coisas, né? Muita coisa mudou, então você tem que ir evoluindo, né? Com isso, você vai buscando outros horizontes, outras opções de trabalho. Deu uma alavancada boa, a gente está conseguindo sobreviver, graças a Deus. Variar na opção deu certo. Tanto que o produto mais procurado na banca do Ariosvaldo é a recarga de celular. Olha o tamanho da fila. Hoje em dia, com a divulgação da internet, o que acontece? O cara tem a informação na palma da mão. Ele já pega o celular dele, ou se ele não tiver a internet, ele chega no lugar que tem Wi-Fi. Aí ele acaba usando sempre o celular, porque o smartphone, hoje todo mundo pode comprar, então é fácil. E não é só o Ariosvaldo que apostou na diversificação das vendas. Outras bancas da cidade também ampliaram os produtos das bancas. O São Paulo vende até bonés. E pelo centro da cidade é difícil achar uma banca que arrisque apenas no comércio de jornais. Ajuda bastante, né? Diversificar a mercadoria, né? Qualquer dinheirinho que entra para o comerciante já ajuda a pagar uma luz, uma água, um imposto mesmo, né? Essa mudança só foi possível porque a legislação municipal permitiu a venda de novos produtos nas bancas, um projeto do vereador Luiz Mota, aprovado na Câmara. De acordo com a proposta, os donos das bancas ficam autorizados a vender mercadorias como CDs, DVDs, flores, roupas, bijuterias, material escolar, brinquedos, artesanatos, balas, chicletes, refrigerantes, artigos eletrônicos como pendrives, além de chips telefônicos e crédito de celular. Com mais opções de produtos à venda, os donos das bancas ganham novas oportunidades para ampliar os lucros, uma vez que a procura por jornais e revistas tem caído entre os consumidores. E a ideia do projeto é justamente essa: estimular o empreendedorismo e movimentar a economia local. O assunto foi debatido no plenário da Câmara. Isso aqui atende plenamente o desejo desses pequenos empresários, microempresários, que realmente hoje movimenta a nossa cidade e estava com a sua função muito limitada. E hoje amplia um pouco o leque dos produtos que eles podem colocar nas bancas. Eu acho que é um grande ganho para a cidade. Como mais uma forma de contribuição para diminuir a violência contra crianças e adolescentes, os telefones do Conselho Tutelar e da Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e ao Adolescente deverão ser afixados nas escolas. Saiba mais detalhes na reportagem. Foi aprovado na Câmara um projeto de lei que obriga estabelecimentos de ensino regular de São José dos Campos a afixar cartazes com a divulgação do número do Conselho Tutelar e da Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e ao Adolescente. O projeto, de autoria da vereadora Dulce Rita, obriga os estabelecimentos a colocarem a placa em local de fácil visualização do público em geral.
A multa para estabelecimentos privados que descumprirem a lei é de R$ 1.000 por dia e, caso haja reincidência, suspensão das atividades pelo período de 60 dias. Se a infração persistir, o estabelecimento terá o cancelamento da licença de funcionamento. No próximo bloco, você acompanha a nossa entrevista com o presidente eleito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região sobre os 30 anos de criação e os desafios para a próxima gestão. A gente volta já. Estamos de volta com o Diário Legislativo. A Câmara Municipal prestou uma homenagem ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que abrange a cidade de São José dos Campos, pelos 30 anos completados. E a nossa equipe conversou com o desembargador Fernando da Silva Borges, que é o presidente eleito do tribunal, sobre os desafios para os próximos anos. Veja. Olá, ao meu lado o doutor Fernando Borges, que é o presidente eleito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Vai assumir no final do ano, dezembro, correto? Dia 9 de dezembro. Muito obrigada por atender o nosso convite para a entrevista. É um grande prazer. Já parabenizo, né, de início pela eleição e gostaria de perguntar quais são as perspectivas para esta gestão, né? São 2 anos? São 2 anos. Uhum. A perspectiva sempre é a atividade fim, que é a entrega da prestação jurisdicional, que esse é o jargão jurídico e que no jargão popular é dar um resultado concreto para um processo que entra na Justiça do Trabalho. Temos vários desafios pela frente. O país, numa história recente, pelo menos, nunca passou por uma crise tão aguda quanto a que está passando. E isso atinge todos os poderes da República. E a Justiça do Trabalho, particularmente, nunca, jamais na sua história, passou por uma crise como ocorreu este ano de 2016. Que nós tivemos uma violenta redução do nosso orçamento na base de 30% do custeio. Isso significa você cortar 30% do orçamento de uma família e 90% no investimento, não é? Atingindo famílias, inclusive dos terceirizados, que tiveram que ser demitidos, um corte muito grande. Para ter uma ideia, nós tivemos que reduzir o horário de atendimento ao público para economizar energia elétrica. Né? Veja que isso atinge todos os servidores, os advogados, etc. Então, foi muito grave, efetivamente, essa redução. E isso, obviamente, que reflete na atividade jurisdicional, né? A população precisa da justiça. E a justiça precisa ter condições de entregar esse trabalho. Houve com muito trabalho, houve uma certa redução deste corte ao longo do ano para que sobrevivêssemos. Tivemos tribunais que não eram uma ameaça, ia efetivamente fechar suas portas. Nós estamos com a PEC 241, que é a PEC da limitação do teto dos gastos públicos, que ela passou aí no primeiro turno e ainda tem que ser interpretado em muitas normas. Tem que ser interpretadas para se estabelecer até que ponto isso vai atingir ou não. E o mais grave, nós tivemos de janeiro a agosto de 2015, comparando com janeiro a agosto de 2016, nós tivemos um acréscimo de ações da ordem de 13%. Nós estamos com o desemprego mais alto praticamente dos últimos tempos. Nós temos mais de 13 milhões de desempregados. Tivemos uma informação aqui em São José dos Campos com relação, por exemplo, à Embraer, que está fazendo um plano de demissão voluntária. E isso gera, normalmente, ações na justiça. Então, nós estamos com o cobertor menor, né?
e com a quantidade de pessoas a serem cobertas maior. Então, mesmo todo esse tipo de medida que tem sido tomada para agilidade, né, como, por exemplo, a tecnologia, a implantação, né, de sistema eletrônico, tudo isso, claro que tem eficiência, né, efetividade, mas ainda assim a demanda aumentou. Se não fosse isso, então estaria instalado o caos, não é? Quer dizer, são todas essas medidas, e quanto mais se luta por elas, são os centros integrados de conciliação que nós temos espalhados, nós temos em Campinas, temos espalhados em todo o interior, que agiliza muito a própria conciliação, que, afinal de contas, a Justiça do Trabalho foi criada sob o signo da conciliação. Né? As varas, atualmente, do trabalho eram chamadas de juntas de conciliação e julgamento. Então, essa cultura da conciliação, ela vem desde a criação da Justiça do Trabalho. E o processo civil, o processo comum, a justiça estadual, foi gradativamente adotando também esta saída, que é muito importante, né? Porque as partes muitas vezes saem mais satisfeitas com o acordo do que às vezes com o resultado de uma sentença. Para finalizar, eu gostaria de tocar num outro assunto, que é a flexibilização das relações de trabalho, né? Novas relações, novas formas de contratar. O que nos preocupa é quando se fala em reforma trabalhista, ela acaba sendo um sinônimo de precarização dos direitos do trabalhador. Não é? Porque nós falamos em reforma trabalhista como se estivéssemos começando uma reforma pelo teto, não é? Quando a reforma tem que começar pelo piso. Não é? E o piso aí seria uma reforma sindical, no sentido de fortalecer os representantes dos empregados, os sindicatos, né, do país, no sentido de, aí sim, poder fazer uma negociação com a classe patronal e a classe dos empregados de forma mais igualitária, não é? Quando o empregado isoladamente não consegue fazer. Doutor Fernando, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. E você está em busca de emprego aqui em São José? Então fique de olho nas vagas disponíveis no PAT. É a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para eletricista, empregado doméstico, pintor, porteiro e técnico em segurança do trabalho. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. No próximo bloco, nós vamos mostrar para você que não são só os vereadores e a prefeitura que podem propor projetos de lei. A população também pode participar. Veja também de que maneira a Câmara está conectada nas redes sociais. É daqui a pouco. O Diário Legislativo está de volta. Nós preparamos uma matéria para você saber de que forma a população também pode propor projetos de lei, normalmente apresentados pelos vereadores ou pela prefeitura. Veja na reportagem. Muitas das decisões do nosso dia a dia são fruto das discussões que acontecem na Câmara Municipal. No plenário, os vereadores votam uma série de projetos de lei que influenciam diretamente a nossa vida. Por exemplo, a regulamentação de vários serviços como saúde, transporte e educação. Mas será que a população sabe a importância de participar da política? Eu acho que o povo é desinteressado, deveria participar muito mais e eu acho que a cidade melhoraria muito mais. Tá faltando uma participação, que a turma não participa muito não, viu moço? Não participa e eu queria pedir a todos que votem a acreditar
né? Que nós vamos mudar isso aí, tem que mudar. Hoje em dia é muito importante que a população compareça, ela participe da sessão de Câmara do dia a dia da sua cidade, acompanhando o vereador e acompanhando o prefeito. Tem muitas pessoas que manifestam, tem muitas pessoas que assistem diretamente aqui na Câmara Municipal a sessão de Câmara, tem o e-mail, tem o Facebook, mas também tem um veículo muito importante, tem a Comissão de Participação Legislativa, que a pessoa pode diretamente dar uma ideia de projeto de lei. Nem todas as pessoas sabem, mas qualquer cidadão pode propor uma lei, seja ela federal, estadual ou municipal, o que chamamos de projeto de lei de iniciativa popular. É uma forma de garantir que a voz da comunidade vai ser ouvida na Câmara. Pelas ruas de São José dos Campos é possível encontrar pessoas que sabem desse direito, mas elas ainda são minoria. A maioria não conhece. Poucos dele conhecem e não procura se informar para conhecer. Para ser sincero, eu não sei os passos, mas que pode fazer, pode. No caso de projetos de lei a nível municipal, a exigência é que 5% do total de eleitores da cidade assinem a documentação para validar o projeto. O texto ainda precisa seguir as regras legais para que possa ser aprovado. Cumpridas as etapas, a proposta passa para a análise das comissões da Câmara para futuramente ser votado. Essa é mais uma das maneiras de exercer a cidadania e participar das decisões políticas de sua cidade. Você sabia que é possível ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Câmara pela internet? Através das nossas redes sociais, você pode exercer o seu papel de cidadão. Confira mais detalhes na reportagem. Sabia que também é possível exercer a sua cidadania pelas redes sociais? A Câmara Municipal de São José dos Campos está conectada diariamente. Para ficar por dentro do que acontece aqui, além de assistir à TV, a população também pode nos acompanhar pela internet. O internauta tem diversas opções. Além do nosso site, a Câmara tem um perfil nas redes sociais. No Facebook e no Google+, os posts são atualizados todos os dias e é possível interagir com sugestões e dúvidas. As notícias sobre tudo o que acontece na Câmara estão ali, por meio de vídeos, textos e lives, que são aquelas transmissões ao vivo. Pelo Twitter é possível acompanhar em tempo real as sessões plenárias, com comentários e fotos dos principais momentos. Já no Instagram, o cidadão pode conferir os cliques dos fotógrafos da equipe de comunicação. Pelo YouTube, pode rever todos os programas da TV Câmara e as sessões ordinárias e solenes na íntegra. É transparência, essa é a palavra, eu acho. É a busca, a gente sempre busca isso e sempre busca também ampliar esses canais de interação e facilitar que a população venha, mande perguntas pra gente, mande de uma forma se posicione também. Isso é bacana, eu acho legal e a Câmara faz esse trabalho legal. Eu acho que todos os vídeos da TV Câmara também estão presentes no YouTube e é bacana, eu acho que o trabalho é satisfatório. Assim. Então agora você já sabe, para ficar conectado com o Legislativo é só seguir a Câmara nas redes sociais também. Vamos agora saber como fica o tempo na tarde desta terça-feira e também para amanhã. A tarde desta terça-feira fica nublada, mas a possibilidade de chuva é pequena, não passa de 30%. A máxima chega aos 35 graus e mínima de 21. Amanhã, o tempo permanece nublado com poucas chances de chuva à tarde. A máxima alcança 35 graus e mínima de 22. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia, tenha uma ótima tarde e até amanhã.